Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Natasha Ferrareto, diretora comercial e de marketing na Elera Renováveis. Aqui comigo na bancada está Mariana Orengue, professora de finanças na ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro, Natasha, é uma produção do World Observatory da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo. Natasha, nos dá uma ideia geral do que faz a Elera, por favor. A Elera é uma geradora de energia hoje 100% renovável. Nós estamos no país há 20 anos. Fazemos parte de um grupo chamado Brookfield, é um grupo de ativos reais, e aí em real estate, em infraestrutura, em diversas frentes, que tem gestão hoje de ativos que somam $1 trilhão. Aqui no Brasil a gente está falando em $6 bilhões em energia renovável. A Elera tem 112 ativos de geração. Da última vez você me perguntou o que são ativos, então vou contar, né? São as fábricas de energia, e aí seja de água, seja de vento, seja de sol, basicamente isso que a gente tem. São os ativos que a Elera gere. A Elera é o nome da Brookfield Renewables aqui no Brasil. Brookfield espalhada aí em 30 países, presente no mundo há mais de 120 anos. Nasceu no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro. E hoje a Elera tem 10% do portfólio de energia solar do país é gerado pela Elera. A gente consegue ter representatividade grande em setores importantes e impulsionar a sustentabilidade de setores importantes como de saneamento, telecomunicações. A gente consegue estar presente com, claro, a gente teve a oportunidade de conseguir abraçar clientes, de abraçar consumidores importantes que consomem essa energia que a gente desenvolve, constrói e faz manutenção e gera no dia a dia, né? Mas hoje a gente está presente dentro da casa de boa parte dos brasileiros. Você vai ter que explicar, antes de prosseguir, a diferença entre o mercado regulado e o mercado livre. Desculpe. Tá bom. Tá? Lá nas nossas casas, a gente só pode consumir do mercado regulado. É uma legislação que fala que a partir de uma quantidade X de energia, na verdade, a legislação fala sobre quantidade de fio que você contrata da Enel, ou da EDP, ou da aqui Paulista, né? Uhum. A partir de uma quantidade mínima de energia que você vai consumir, que você vai alocar dentro daquele fio, você pode se tornar um consumidor de mercado livre. Então, padarias, residências, mini mercados, mini comércio, normalmente a gente está plugado nos postes, a gente recebe energia em 110 ou em 220, e aí a gente é de mercado regulado. Não, quem compra a energia para nós? O governo. Uhum. Então, compra da Elera, compra de tantas outras geradoras em leilões regulados e entrega para a gente. É uma tarifa regulamentada e regulada pela ANEEL, né, que é a agência órgão máximo do setor. Quando você deixa de consumir desse poste e passa a consumir em alta tensão, você tem sua própria cabine primária, você tem seu transformador, você sai do 110 e coloca uma tensão maior, muitas vezes fábricas, mas hipermercados também, e não sei, mercados menores, mas que tenham geladeiras, demandam um investimento de você desplugar do poste e plugar em uma alta tensão. Aí você tem direito de acionar o seu fornecedor. Você vai ao mercado, no mercado livre, e compra de quem você quiser. Essa é a grande diferença. Na verdade, são tamanhos de consumidores. Ótimo. Que fica num patamar de uma conta de uns 5, 6 mil reais por mês, é isso? Não, dá mais. Uns 100, 150 mil. Por mês? Por mês, Só a partir de 100, 150 mil? Não vou ser leviana de fincar um número, mas a somatória de faturas, de contas de um ano, de um consumidor minimamente viável a entrar no Mercado Livre, vai ficar em torno de 1 milhão, né? Então, se dividir isso aí por 12, não sei. Vai dar algo próximo de 100 mil reais. Mas isso está se ampliando, né? A gente chama de abertura de mercado, né? Então, isso tende a, nos próximos anos, sim, nos próximos 5 anos, se tudo continuar funcionando e der certo, já existe legislação aplicada para que isso venha reduzindo.
E pensando assim, nessa estrutura que ela vai falando, a gente vai tentando montar na cabeça. É um colosso, né? Imagino que você tem que fazer gestão de muitos stakeholders, muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Conta um pouco pra gente, assim, do papel feminino em tudo isso. Tá. Bom, eu vou criar diversos momentos de ciúme aqui, né, nesse bate-papo, porque... assim, eu tenho que... Eu não sou muito ciumento. Tá bom. Eu acho a mulher mais organizada. A gente é muito mais multitarefas, né? Assim, eu não posso pedir mais de 2 coisinhas para o meu marido que nenhuma sai. Mas, por um outro lado, eu estou organizando a agenda dos filhos, quem busca, quem leva, dentista. A minha filha está me ligando, eu estou aqui e eu tenho uma reunião para fazer com um cliente saindo e... Muitos homens conseguem, né? Mas eu acho que... Não sou um deles. Assim, o skill, ser multitarefa, me parece... A minha área... E eu estou na área comercial já há 2 décadas, né? Eu me dou melhor, assim... Eu vejo que tanto a empatia da mulher ao conseguir entender, até desde a antropologia... Vou começar tudo de novo, vai. Clientes são pessoas, fornecedores são pessoas. As empresas têm pessoas por trás. Se a gente não gosta e não entende de pessoas, a gente não consegue fazer negócio. Então, eu deduzo assim, muito ao meu entusiasmo e a minha paixão e a minha dedicação, que, de novo, vou pedir desculpa para o Matthew aqui, eu não vejo muito nos corredores homens entusiasmados, apaixonados pelo que faz, entregues naquilo. E eu vejo nas mulheres, assim, talvez até com uma barreira menor de se mostrar e de mostrar vulnerabilidade. Então, tudo isso, numa somatória, claro que não poderia ser menos complexa do que ser uma mulher, né? Dentro de um universo feminino, com a organização que eu acho que no multitarefas a mulher consegue fazer, acaba dando certo no setor elétrico tão complexo. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida. E quantos colaboradores são na Elera? Hoje a gente tem uma marca de 600, 650 colaboradores, entre aquelas 112 usinas que eu falei que geram energia. Sim. E o corporativo, acho que 120 pessoas aqui em São Paulo no corporativo, restantes espalhados ao longo de todos os estados que a gente tem plantas. Conta um pouco pra gente da cultura, assim, da Elera. Como é que se encaixa, né, toda a discussão de diversidade e inclusão nesse contexto de energia, assim. Tá. Bom, eu fiz engenharia, então, por definição também, a gente mal achava banheiro feminino, né? Hoje já não é mais assim, mas décadas atrás, eu me lembro, na minha primeira faculdade, eu comecei numa e me formei em outra, perguntei onde é que é o banheiro feminino. Primeiro dia de aula, o menino respondeu, aqui não tem. Foi na FEI. Falou, aqui não tem, não. Era uma piada, mas tinha teia de aranha. E eu era mascote, então há 2 dezenas e um tiquinho de anos atrás, eu já fui mascote da turma. Quando eu entrei no setor elétrico... Você era a única mulher? Fui a única que me formei da minha sala, mas eram 5 ou 6. Sim. De um universo de 120. Sim. Então... Uau! Era Uau, incrível! Eu comecei fazendo... Como mudou isso, né? Hoje quantos são, será? Na química, quase meio a meio. Sim. Na mecânica, que eu comecei a fazer, talvez menos. Eu fui dar uma palestra na Mauá. Tinha um monte de mulher. Não, hoje já, o pessoal já... E aí eu vou até falar um pouquinho Alguém foi lá abrir caminho e o banheiro. temos que continuar, exatamente. Bom, e aí, então, 2 dezenas e meia atrás eu me formei, 2 dezenas atrás eu vim para o setor elétrico, extremamente masculino também. E a gente tem que quebrar primeiro, tirar a síndrome de impostora, que todas nós, talvez da minha geração, nascemos com isso, né? E aí... e a gente tem os eventos contrários, né? Acabei de contar aqui que a gente tem que organizar a agenda de casa e a agenda do trabalho e lidar com as emoções das pessoas também de casa e do trabalho. Os homens não gostam de fazer isso. Normalmente colocam dali para fora, assim. E a mulher é acolhedora das emoções. Então, o setor elétrico já é muito masculino. E eu tenho, de carreira de setor elétrico, 3 empresas só. Então, eu tenho pouco repertório de número de empresas para dizer como é que é o ambiente da Elera, mas eu tenho muito repertório de
conversa com clientes e conversas com as minhas colegas e os meus colegas de setor elétrico, posso dizer que a Elera é uma empresa de ambiente acolhedor, de clima organizacional quase que altruísta, e isso provê um ambiente em que as pessoas não têm medo de errar, não têm medo de circular, não têm medo de falar as ideias, e aquele brainstorming normalmente eles surtem efeitos, né? Então, eu diria que, além de mentoring feminino, além de metas de ESG, a gente tem até 2000 e trouxe colas aqui, gente. Até 2030, a gente tem a meta lá de 30% de mulheres na liderança, e a gente tem vice-presidente mulher, a gente tem diretoras mulheres. Eu entendo que é um ambiente propício a gente continuar abrindo caminhos a elas que querem vir por aí. Muito interessante, porque tira o estigma, né? Você vê, assim, alguém representando o nosso grupo lá, traz uma felicidade. E quais são os desafios dentro da empresa para fazer a empresa crescer? Matt, eu sabia que você ia me perguntar isso e, assim, trazendo para o nosso mote, que é como mulher, eu acho que é indiferente o fato de eu ser mulher com os desafios que a gente tem para... Então, o que eu enfrento de desafio? Áreas ainda um pouco inertes, processos antigos, a gente ainda tem pessoas, e aí são sempre pessoas, né? Vou voltar nesse ponto, são sempre pessoas um pouco resistentes à inovação, e especialmente ao novo momento que a Elera quer viver. A gente não é mais Brookfield de energia, cinza, branco e azul, a gente quer ser a Elera roxa e laranja e enérgica, e com voz feminina, né? Elera é um nome feminino, vem de uma nova era de energia. A gente tem um pouco de resistência em relação a isso, a troca de gerações. Não que as pessoas não possam evoluir, mas eu acho que os desafios estão mais nesse sentido do que no de equidade, no que permeia a questão de gênero. Né? O fato de eu ser mulher... Isso é mais fácil? Não, eu diria que às vezes eu tenho que dar uma gritadinha para ser ouvida, mas vai ver que lá naquela reunião tá a pessoa mais antiga, de tempo de planeta, talvez, sem também fazer preconceitos aqui. Mas eu acho que os desafios estão mais nas questões que não são envolvidas a gênero. A gente está olhando para um futuro de um jeito sustentável, de um jeito justo. Natasha, então conta um pouco da sustentabilidade. Pelo jeito vocês abraçaram isso com o ESG com gosto, né? A Elera tem um time inteiro de ESG para cuidar disso e 2 times de meio ambiente. A gente impacta muitas sociedades, muitas comunidades de onde a gente chega, né? Um daqueles 112 complexos que eu comentei é o Complexo Solar de Janaúba, fica no norte de Minas. Município de Janaúba, mas o povoado onde ele fica dentro mesmo é menorzinho, a gente chama de povoado de Quem-Quem. Só dentro deste complexo, a gente investiu 10 milhões de reais em temas de ESG, então a gente construiu o complexo poliesportivo que eles têm, é a principal área de lazer que eles têm. A gente patrocina um time de futebol feminino chamado Cinderelas de Chuteiras. Que legal! Investimos na dessalinização da água que eles têm ali como água potável. A gente conseguiu profissionalizar, dar um curso de finanças aqui, agora a Mariana vai gostar, para os arrendatários, então para os arrendantes, na verdade, o pessoal de quem a gente alugou as terras para colocar as nossas placas solares, e esse pessoal vai ficar com renda por 25, 30 anos em termos de locação das terras para a gente, de cessão de uso das terras. Então, a gente conseguiu levar bastante números para lá. O Janaúba está na 3ª fase de expansão, 2ª fase de expansão, 3ª fase de construção. Fases 1 e 2 envolveram cursos profissionalizantes de instalação de placas fotovoltaicas, e aí, daquele curso todo que a gente deu ali, foram 11 mil empregos diretos e indiretos gerados, tá? A maior parte ainda de mão de obra local. 75% desse curso teve como formandas mulheres. Essas mulheres estão agora... Instalando placas solares? Instalando placas solares e trabalhando também na parte de escritório, na parte central de organização para os homens, de tudo que eles têm que fazer no dia a dia ali.
A gente gosta de organizar e mandar um pouquinho. Sei. Na fase 3, a gente já tem lá 157 mulheres trabalhando. Isso tá equivalendo a 25% do que a gente tem como na parte de obra civil desse parque, que é muito maior do que o marco que a gente tem como benchmark de obra civil, que normalmente é 10%. A gente investe realmente bastante nessa questão do empoderamento feminino. E essas mulheres, muitas vezes, estão trabalhando pela primeira vez. É o primeiro emprego delas. O que acontece? Elas já começam a vida corporativa, a vida profissional, de um jeito diferente, talvez do que a gente começou, do que a gente conhece que outras mulheres começaram. Então, já fazem parte de um círculo econômico, já conseguem ensinar seus filhos a crescerem diferente, e filhas, né? E terem um olhar diferente para tudo isso. Muitas vezes são elas que contribuem muito mais financeiramente dentro de casa. É um ciclo do bem, assim. E aí é bonito de ver a gratidão que essas pessoas têm. O parque é lindo, ficam totalmente convidados a conhecer. É difícil de chegar, mas vale a pena. É algo inspirador. Como é que chega lá? Nós descemos no aeroporto de Montes Claros, que é o mais próximo que a gente tem da cidade de Janaúba. E aí, num avião pequeno? Um avião menorzinho, sim. Mas ainda de carreira, dá para comprar Latam. E aí, algumas horinhas de carro de Montes Claros até o interior de Quem-Quem, que faz parte do município de Janaúba ali, né? Você já chega massageado, porque é uma estrada maravilhosa. E o que você pensa, assim, daqui para frente? Porque acho que o setor de energia é o que vai puxar tudo, né? Que a gente está falando de ESG, é daí que a gente tem visto muita inovação acontecendo. Como que as mulheres vão se posicionar nesse futuro aí para a Elera? Qual a sua... visão? Como que as mulheres vão se posicionar? A gente espera que elas continuem junto conosco abrindo os caminhos, né, Mariana? Mas o que eu posso dizer, assim, de futuro Elera? Hoje, a maior parte dos nossos grandes consumidores, grandes clientes, estão comprando 15, 20 anos de energia conosco. E aí a gente meio que seleciona a dedo aqueles que têm valores congruentes, que têm glosa com o que a gente quer perpetuar como companhia para o mundo. Então, a maior parte desses clientes também tem seus marcos e seus compromissos de ESG, e aí a gente consegue, em conjunto, dar continuidade a esses programas de... Acho que não é empoderamento a palavra, mas é de profissionalização, de inserção ou de abertura de portas para essas mulheres que já cheguem com a coragem, com o entusiasmo que elas podem ter, que elas não precisam suprimir. Então, o que a gente vê de futuro é um pouco de continuidade e manutenção do que a gente tem hoje, que é um impacto muito positivo para o país, como energia 100% limpa. Hoje a gente tem, posso dizer, acho que com alguma segurança, toda não, mas maior parte de saneamento do país é provido por energia renovável da Elera. Então, a gente tem impactos grandes em setores, em indústrias impactantes no nosso dia a dia. E aí é comum a gente ver hoje, né, o nosso videocast aqui, podcast, dos nossos clientes depois, Telefônica, Vivo, a Egea, que são os nossos clientes, as mulheres assistindo aquilo e se inspirando e querendo crescer. E é muito comum eu receber mensagens e agradecimentos assim do pessoal de dentro da Elera e fora também, falando: poxa, obrigada por compartilhar, por dizer por mostrar sua vulnerabilidade. Você tem problema na agenda familiar, você pode ficar doente, estou aqui gravando sem voz hoje e tá tudo bem. A gente não precisa esconder tudo isso. E a Elera é um caminho positivo para isso. A Elera é uma empresa que provê que você possa ser você mesmo, que você possa ser um ser humano ainda assim bem remunerado, ainda assim corporativamente recompensado, né? E com um propósito bonito por trás, um propósito interessantíssimo, que é deixar a marca positiva na sociedade e no mundo. Né? De um jeito Natasha, muito obrigado. É uma história muito bacana. É bom de ouvir.
E espero que você volte mais vezes ainda. Tá bom? Obrigada, Ano que vem, Matt. tá? Muito obrigado, viu? Obrigada.